Discutir as instituições médicas, com toda certeza, é falar das contribuições de Ivan Illich, justamente porque esse autor trabalhou especificamente a questão da medicina e da medicalização social. E aí, em 1975, ele lança uma obra muito importante chamada Nêmesis da Medicina, no sentido de como a medicina institucionalizada de sua época era uma grande ameaça à saúde. Ele vive um panorama de grande industrialização da saúde e, particularmente, observa a medicalização da vida na sociedade moderna. Ele vai defender que existem diversas formas de iatrogênese, com perda de capacidade da autonomia das pessoas, por exemplo, diante das próprias doenças, das dores, do envelhecimento, e isso tudo analisando as práticas sociais discursivas. Até porque quando a gente nomeia portadores de anormalidade, a partir da nomeação, a medicina está colocando o controle da linguagem e dos costumes das pessoas. E aí a definição de anormalidade vai ser tanto cultural quanto datada e circunstancial na perspectiva desse autor, né? Com o crescente uso da racionalidade médica, abordando problemas de ordem sociocultural e econômica, a medicina, o diálogo, o vocabulário médico vai ser empregado de uma maneira totalizante e, com toda certeza, vai estruturando as relações sociais e das pessoas com elas mesmas, né? Nessas práticas discursivas e sociais, a gente vai ter uma construção coletiva de significados que são, com certeza, dotados de contexto, nomeação, sentido, mas que, na medida em que começam a operar, operam a vida das pessoas. As palavras, como a gente entende a partir da semiótica, são signos acompanhados de referentes, ou seja, de mensagens, né? Elas não são entidades estáveis e elas são sínteses dessa interação entre o indivíduo coletivo e o contexto material. E as relações de poder, elas vão ser emblematizadas nas definições de termos, né? Na medida em que a gente tem estímulos materiais e um universo simbólico que é mobilizado pelo uso da palavra, não tem como o uso da palavra ser neutro. E aí, usar determinados termos ou como nós usamos é se vincular a determinadas lógicas vigentes na sociedade. E aí, mesmo os atos críticos não vão vir do nada, eles estão genealogicamente conectados àquilo que se critica. Só se pode criticar na medida que se tem existência social sobre determinado assunto, né? Illich vai ser vinculado a essa ideia dos microsistemas linguísticos, né? Em que a gente tem um universo linguístico específico, moderno industrial, a partir da narrativa dele, né? Com sentidos que vêm dessa ideia moderna e industrial. A sociedade industrializada, ela vai ser uma sociedade que vai se pautar em várias instituições, entre elas a instituição médica. E o modo de produção industrial também é uma instituição que vai possibilitar que a medicina, pela fragmentação e pela interdependência das partes, se estabeleça como uma explicação potente, né? E a gente vai entender essas instituições como máquinas de fragmentar pessoas, alienar fragmentos e concentrá-los num monopólio das instituições em cada campo, entre eles a própria saúde. Então a gente vai produzir concentração de sentido monopólica e as pessoas vão passar a depender dessas instituições justamente porque existirão dispositivos de vigência dos modos sociais que vão oportunizar cada vez mais que as pessoas só façam a partir dessas instituições. Então o monopólio da cura, da metodologia, tecnologia, higiene, o saber e a operação vai estar na mão do profissional médico, né? Então esses saberes que vão ser ligados à diversidade, no fim eles vão ser alienados das pessoas e vão ser legados a um corpo de burocratas. E a doença, ela vai ser transformada assim num assunto político, de forma que a instituição médica vai estar associada à preservação da vida, da ideia de que a morte é controlada, né? Esse processo de medicalização, ele é um processo de culpabilização da vítima e com um deslocamento tanto das causas quanto das implicações do adoecimento no aspecto justamente de culpabilizar o indivíduo e oportunizar serviços médicos ineficientes, que são ineficientes e caros para pessoas
que quando não tem uma condição de vida digna vão ser culpadas pelas suas próprias doenças. Assim, o indivíduo ele deve assumir mais ainda a responsabilidade sobre si, sobre a sua saúde, mas ao mesmo tempo isso a partir das categorias exclusivamente médicas de como explicar esses fenômenos, né? E quando se define determinado problema a partir de um vocabulário médico, linguagem descritiva médica, as coisas passam a ser entendidas por essa racionalidade e o tratamento e as intervenções para a resolução vão ser exclusivamente médicas. Ainda nessa questão epistemológica, a vida vai ser transformada em patologia. Viver vai ser patológico, a serenidade vai ser doença, crianças que brincam em vez de querer estudar vão ser patologizadas e progressivamente esse e outros exemplos podem ser pensados no sentido de perda de autonomia, inclusive porque os indivíduos dependem cada vez mais dos especialistas para explicar aquilo que acontece nas próprias vidas. As iatrogêneses são importantíssimas no sentido de Illich, dado por Illich para essa discussão, né? Pensando iatros como médico e gênesis como origem. Então, são problemas originados de saúde a partir da medicina. Então, existe a iatrogênese clínica, que é causada pelos próprios serviços de saúde, a iatrogênese social, que é a medicalização da vida e os efeitos na sociedade, e a iatrogênese cultural e estrutural, que é mais ampla. Ela quer dizer os usos ilimitados e a explicação de tudo na vida social a partir da saúde, da doença e da medicina. Né? A maior expectativa de vida da população, como Illich vai apontar, não tem a ver com o avanço técnico e da medicina, mas sim com melhoria de condição de habitação e nutrição das populações. Então ele vai usar esse exemplo, inclusive, para desmontar a ideia de que a medicina avançou nessa direção, porque água tratada, água potável, condição de saneamento e alimentação é o que realmente garante que as populações vivam mais. Nesse sentido, os determinantes do estado de saúde, eles são muito mais amplos do que o serviço médico, a ação médica. Na verdade, alimentação, condição de habitação, trabalho, meio social, os modos de vida das pessoas estão mais associados ao que a gente entende como garantia de saúde. E aí, nessa direção, a iatrogênese clínica vai ser justamente os efeitos secundários desse ideário de que a medicina e a terapêutica médica responde a tudo, né? A gente vai ter efeitos nocivos dos medicamentos, uso abusivo desses medicamentos, uso associado de outras drogas, agressões cirúrgicas, né, cirurgias desnecessárias e falsos diagnósticos, além da angústia, exclusão social e sintomas funcionais que vão sendo desenvolvidos nas pessoas e que não tem explicação a não ser a clínica. A própria utilização de serviço vai expor os pacientes a condutas nada ou pouco eficazes e muitas vezes danosas e de gastos substanciais na perspectiva do Ivan Illich, né? E aí a gente vai ter a perspectiva de sobreutilização de procedimentos, então quando a gente usa além da conta, ao mesmo tempo a subutilização, principalmente em populações marginalizadas, e utilização inadequada e a sobreutilização de procedimentos diagnósticos e terapêuticos. Né? Nesse panorama como um todo, se tem uma toxicidade, um uso exacerbado do serviço de saúde e pior, sem a resolução. Em termos de iatrogênese social, que é a medicalização da saúde propriamente dita, a desarmonia entre o indivíduo e o ambiente não vai ser considerado. Né? A consequência vai ser a progressiva perda cultural de autonomia das pessoas, com efeitos indiretos também, né? O próprio controle da população pelos sistemas de saúde e assim como a salubridade de trabalho, lazer, né, repouso que vai sendo deixado de lado, parece que são coisas descoladas, mas que na verdade tem tudo a ver com a manutenção de estados de saúde das populações. A própria medicalização dos orçamentos, né, indicadora forte da iatrogênese social, em que o indivíduo vai ter a ilusão de que quanto mais ele gasta na indústria e nos produtos da instituição médico-farmacêutica, mais saúde ele vai ter. E essa ideia de consumo de produto vai se tornar praticamente obrigatória, né? De forma que a gente, inclusive, vai aumentar as prescrições medicamentosas e despesas farmacêuticas no ato de consulta. Hoje é muito difícil alguém sair de um consultório sem um exame e ou uma receita e ou um outro especialista. A gente vai ter também a industrialização da vida através desse movimento industrial, que as pessoas se condicionam a obter coisas que elas não precisam, com diminuição do autocuidado, a cura passa de dom
a mercadoria, então você consegue se curar, consegue ter uma vida social saudável e uma vida pessoal e biológica saudável se você conseguir comprar. E ao mesmo tempo, essa medicalização da vida vai ser fundamental para o desenvolvimento institucional e industrial. Um medo aumentado, porque as práticas prometem menos ansiedade, mas no fim elas vão cada vez mais gerando preocupações e riscos atrelados aos estilos de saúde num processo obsessivo de busca pela saúde perfeita, aumentando, por exemplo, pela falha da medicina, a procura por medicinas não convencionais, que deveriam cair se caso a medicina alopática, e essa que a gente entende médico-industrial, fosse suficiente para atender as pessoas, né? O hospital ele vai se deslocar do interesse do doente para a doença, então ele vai ser um local que se tornou praticamente, como na teorização do Illich, um museu de doença. E a doença vai ser a matéria-prima. Por isso a gente não tem mais profissionais de saúde, mas sim profissionais da doença. A morte ela vai ser um paradigma, um efeito controlável nesse ideário, não é mais uma parte das forças da natureza. E é um objeto suscetível de controle pela razão humana, ao ponto de que se pensa que se criou espaço, né, em que a morte pode ser controlável, e isso é a razão ideal para a ação médica, né, a chamada morte burguesa, conforme Illich, em que a saúde é um privilégio de quem pode pagar. Né? Vai existir a economização da morte, no sentido de que as doenças de pobre, né, as enfermidades não tratadas, continuam não sendo tratadas. Né? Mas é um parâmetro de injustiça, por quê? Porque os ricos não vão mais estarem suscetíveis a essas doenças de pobre. Né? Eles deixam de morrer pelos mesmos problemas dos pobres. Né? E o bom consumidor do serviço de saúde, ele pode aspirar a uma morte desejável, né? Nesse paradigma de que até a morte deve ser entendida e atuada pela ciência médica. Termos de Illich. Primeiro deles, doença. São criações culturais feitas a partir da definição daquilo que é um desvio, segundo cada cultura. Doente, uma pessoa que vê a si mesmo sentindo mal-estar. Iatrogênese, o conjunto de danos corporais e sociais culturais intrinsecamente ligados à existência da instituição médica moderna. Iatrogênese clínica, causada pelos próprios cuidados de saúde, resultando em danos à saúde atribuídos à falta de segurança e ao abuso dos medicamentos e tecnologias médicas. É um conjunto de danos produzidos sobre o indivíduo pela ação da instituição médica. Né? Iatrogênese social, decorrente de uma crescente dependência da população para com os medicamentos, os comportamentos e as medidas prescritas pela doença em seus ramos preventivo, curativo, industrial e ambiental. Ou seja, a gente passa a pensar a saúde o tempo inteiro. Tá? É a chamada medicalização social. Iatrogênese social tem 5 sintomas para Illich. O primeiro, dependência da ação médica. Segundo, dependência dos medicamentos, medicalização da vida, medicalização das medidas preventivas e medicalização das expectativas. A gente sempre está em parâmetro médico. Iatrogênese cultural, as mudanças na cultura que permitem que todas as outras iatrogêneses aconteçam. A instituição médico-industrial, para Illich, é a institucionalização da cura a partir da lógica alienante monopolizadora, porque a autonomia é algo importante dentro da teorização dele, que ele vê distância em relação ao panorama atual. Medicina é um ritual moderno industrial em que a cura exclui a pessoa doente através da criação de barreiras entre o doente e a magia da cura, e a barreira é o profissional de saúde. Né? A medicalização da vida é a criação de dependência dos indivíduos em relação ao enfrentamento das adversidades da vida. Você vai tudo basear nessa ideia. E nêmesis é o desejo de ter aquilo que é próprio da condição humana, que não é próprio da condição humana, e pelo que se paga um alto preço. Por isso, nêmesis da medicina é o preço alto, a toxicidade, os males que a medicina traz por a gente desejar, por exemplo, por fim à morte. Né? O paciente é o corpo alienado através do uso de tecnologias utilizadas por profissionais da medicina. Né? E um corpo é um território de intervenção, um espaço definido por fronteiras, e norma é a ação moderna que define as fronteiras do campo de ação da instituição médica no corpo individual e o corpo social.
Profissional é um burocrata, né? A burocracia encaminhada a destruir o potencial das pessoas para lidarem com suas fraquezas humanas, sua vulnerabilidade, sua singularidade de maneira autônoma, né? Nas melhores das intenções. E a saúde pública é a prática da saúde como virtude. Ele não vê com os bons olhos esses parâmetros de saudável como o ideal, né? Em termos de processo, a medicalização é uma crescente apropriação desses modos de vida do ser humano numa luta contra e há necessidade de uma luta contra esse excesso das intervenções médicas, né? Garantindo que as pessoas tenham capacidade de sentir e perceber o próprio corpo e não se valer do que um profissional dita sobre a vida dela ou um exame, né? Tentando esse paradigma de se sentir saudável doente que transcende as terminologias e alguém que atesta se aquela pessoa é saudável ou não, né? Em termos da medicalização contemporânea, Illich vai ser bem crítico e é interessante a gente ressignificar isso. Ele diz: há 12 anos escrevia Nemesis da Medicina. O livro começava com a afirmação: a medicina institucionalizada transformou-se numa grande ameaça à saúde. Ouvindo isso hoje, eu responderia: e daí? O maior agente patógeno de hoje, acho eu, é a busca de um corpo sadio. E do que Illich está falando? Justamente dos novos modelos de iatrogênese, que ele vai chamar de iatrogênese do corpo, a produção do sadio como uma busca patogênica, tá? É a crítica à saúde, no sentido de que o saudável a todo custo é individualista e iatrogênico, e é um processo de medicalização. E aí tem a ideia de higiomania, que são os estilos de vida altamente tecnificados da contemporaneidade, com uma idolatria do corpo, da saúde, alimentado pela mídia, pelas academias de atividade física, indústria de dieta e etc. Esse processo é a ideia de processo de desmedicalização, mas que tem esses dois sentidos, desmedicalização no sentido de procurar saídas e dessa autonomia, entre aspas, que as pessoas têm na busca do saudável, que é um outro processo iatrogênico, num sentido pela teorização de Ivan Illich. O que não difere de uma pseudo-autonomia iatrogênica, por quê? Porque você passa a regular o que você come, o que você faz, o que você usa, os seus tempos, o seu uso do corpo a partir da lógica do saudável para uma finalidade que é a finalidade do saudável em si. Não há prazer nisso, não há humanidade e não há autonomia, porque não é porque não existe um profissional contigo que você não está sobre a lógica da medicalização, né? Num sentido amplo, né, a diferença entre prescrever castanhas e prescrever medicação, a diferença entre fazer fisioterapia e fazer atividade física prescrita, olha o termo, prescrita numa academia, a diferença entre a prática de academia e a prática esportiva, né? Todas essas questões têm um papel predominante da mídia na instituição e difusão de padrões de corpo e de cuidado de corpo, assim como gastos com esses cuidados integrais com o corpo que passam a crescer. Nem todo alimento pode, nem toda atividade pode, é necessário suplementação. Tudo isso vai responsabilizando o indivíduo e gerando um panorama muito amplo de medicalização que para a indústria não precisa mais do profissional de saúde. Você tem a própria pessoa buscando essas coisas. Por exemplo, isso explica o sucesso dos influencers no YouTube, particularmente no campo da nutrição, alimentação e práticas esportivas. Espero que esses conceitos de Ivan Illich sirvam para que a gente reflita um pouco mais sobre as instituições de saúde e, em especial, o processo de medicalização social que vivemos e temos que criticá-lo para justamente entender de uma maneira profunda o que é que causa o sofrimento e o adoecimento das pessoas e das comunidades.